A matéria exibe efeitos térmicos, ou seja, nós podemos observar fenômenos associados ao aquecimento. Ou seja, quando uma substância recebe calor, ou quando um material composto, é bom lembrar isso, porque todos os materiais são compostos por átomos, porque aqui nós estamos falando da matéria ordinária, aquela que é composta por átomos. É o que temos no nosso mundo, né? De forma que, se uma porção de matéria interage com o meio externo, trocando energia sob a forma de calor, esses materiais vão exibir propriedades térmicas. Nós aqui selecionamos 4 propriedades térmicas. A dilatação, por exemplo, de um sólido. No caso de um sólido, um cristal, nós temos um arranjo de átomos, por exemplo, no caso do ouro, do cobre, por exemplo. E quando aquecemos um objeto, ele se dilata, aumenta de tamanho. Nós vamos aqui introduzir um coeficiente muito importante, coeficiente de dilatação térmica, linear, superficial, volumétrica. Mas o fato é que, quando um material absorve uma quantidade de energia que nós identificamos como sendo calor, o material se dilata. O que é sempre importante entender é que podemos fazer uma descrição macroscópica do fenômeno, é o que faremos em seguida, mas podemos fazer também, para um melhor entendimento, fazer uma descrição microscópica. Aí, no caso, o que a gente deve fazer é procurar entender, por exemplo, o comportamento da energia potencial como função da distância. E aqui eu estou falando, então, por exemplo, entre 2 átomos. Poderia ser a energia potencial intermolecular, né? Mas o fato é que existe sempre uma distância R barra, que é a distância de equilíbrio, quando falamos da interação entre 2 átomos ou 2 moléculas. O fato é que, ao aquecermos um determinado material, o que vai acontecer é de que essa distância entre 2 átomos, a distância de equilíbrio, vai aumentar. E aí temos algumas imagens que poderíamos fazer, né? Uma imagem clássica, aquela que, digamos, faz com que a gente trate os elétrons num átomo descrevendo órbitas circulares ou elípticas. Ao receber energia, o átomo faz uma transição para um nível mais elevado. Ou seja, vai para uma órbita cujo raio é maior. Essa é uma maneira, do ponto de vista físico, de explicar esse fenômeno.
Mas a gente sempre deve fazer ou levar em conta uma descrição microscópica do fenômeno. Cada átomo se distancia do outro quando uma certa quantidade de energia é injetada no material. Ora, essa energia, é sempre bom lembrar, né, que nós estamos aqui, ao tratar do calor, falando de fótons, isto, porque nós damos uma interpretação para a energia calorífica como sendo uma energia de natureza eletromagnética. De forma que, ao absorver fótons, um átomo pode fazer uma transição, tem energia, para fazer com que esse elétron esteja a uma distância maior, né, do núcleo, por exemplo. Ora, o fato é que nós estamos sempre pensando no calor como sendo fótons em trânsito, fótons sendo absorvidos pelo material. Então, essa é uma consequência, né? Ou seja, uma propriedade térmica dos materiais. Uma outra propriedade térmica dos materiais está associada a um outro fenômeno, né? E esse fenômeno é a transição de fase. Nós vamos estudar transições de fase, mas, pelo menos num caso, é relativamente simples a gente entender. Nós temos aqui, por exemplo, um líquido e, quando ele absorve calor, ele usa essa energia para dissociar os constituintes, de forma que se utiliza essa energia para separar as moléculas. Por exemplo, essa é uma propriedade térmica dos materiais. Eles podem experimentar uma mudança de fase. Ora, um material pode também se aquecer. Aqui nós estamos falando da capacidade térmica dos materiais, porque mediante o recebimento de uma certa quantidade de calor, ou seja, se um sistema absorve uma certa quantidade de calor, então esse calor que é absorvido vai nos levar a um incremento da temperatura. Essa constante que aparece aqui é a capacidade térmica do material. Mas este é um efeito térmico dos materiais. Eles aumentam a temperatura quando absorvem uma certa quantidade de calor. Uma outra propriedade térmica dos materiais diz respeito à radiação eletromagnética. Na realidade, ele está perdendo, nesse caso, calor. Está perdendo energia. E essa energia está sendo transformada em radiação. Todos os corpos a uma determinada temperatura. E pode ser o Sol, pode ser a Terra, pode ser você.
emite radiação. Ora, as características da radiação emitida por um corpo que é aquecido depende da temperatura do corpo. De qualquer maneira, o que nós apresentamos aqui é uma breve introdução aos efeitos térmicos dos materiais.